do Senhor, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje para falar uma palavra bem rapidinho, porque é uma reflexão para a tua vida, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, né? Você está bem, né? Eu também estou, porque Deus ele é fiel. Em meio às tempestades, às circunstâncias, Ele sempre está no controle da minha e da tua vida, né? Aleluia. E o Senhor, quando nos levanta de uma tempestade, sempre vem a bonança. Então se prepara para a tua tempestade, vir uma grande bonança, porque Ele é fiel. Amém? E o Senhor me dava bem rapidinho Lucas capítulo 5, quando fala da grande pesca, né? É uma palavra conhecida, mas é uma palavra que traz uma reflexão bem rápida, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega no lago de Genezaré, a Bíblia diz que uma multidão se aglomerava para ouvir Jesus pregar. E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus vê dois barcos, e por ele ver dois barcos, ele escolhe para entrar justamente no barco de Pedro. Porque Jesus sabia que no meio daquela multidão tinha alguém em aflição, tinha alguém precisando de ajuda, tinha alguém precisando de sua vida ser transformada e renovada. Jesus sabia que tinha alguém que quando ele chegasse, o cenário ia ser transformado em cenário de derrota para cenário de vitória. Jesus sabia também o coração de quem ele ia chamar. Jesus sabia de quem ele estava chamando para a sua presença. É por isso que a Bíblia diz que quando ele chama Pedro, ele dá uma ordem. Ele diz, pega o barco e tira da praia. A primeira ordem que Jesus dá a Pedro, Pedro, é o seguinte: para mim entrar na tua vida, tu vai ter que tirar as coisas terrenas. A tua visão vai ter que se mudar hoje. A tua visão literalmente não pode ser a mesma que ao nível que você está olhando, porque Pedro, quando eu chego na tua vida, quando eu chego no teu barco, eu mudo a circunstância, eu mudo o cenário, eu faço tudo novo, aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro pega o barco e tira da praia, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar. E depois que a palavra é pregada, é ministrada, o Senhor dá outra ordem a Pedro. Agora Pedro pega o barco e leva para o fundo do mar. O Senhor estava dizendo, Pedro, você entendeu a minha palavra? Você me obedeceu, tirou a visão da terrena, agora eu quero profundidade comigo. Porque você sabia que tem milagre que ele não está no raso, ele está no profundo. E você sabia que enquanto você não entrar, mergulhar no profundo, o seu milagre não vai acontecer. Por quê? Porque milagres extraordinários não se encontram em qualquer lugar. Milagres extraordinários só se encontram no profundo com o Senhor, na presença, na palavra, na palavra liberada, liderada na direção de Deus. Se você notar, Pedro sempre ouvindo a direção de Deus e obedecendo. E a Bíblia diz que quando o Senhor diz, pega o barco e leve para o fundo do mar, e pegue as redes e lance lá no profundo, porque o milagre está lá. E sabe por que muitas vezes você ainda não teve seu milagre? Porque você não teve coragem ainda de se mergulhar e de se aprofundar, de pegar as tuas redes e lançar onde o Senhor está mandando. Você sabia que naquele tempo a rede simbolizava as ferramentas que Pedro trabalhava, porque Pedro era pescador? E foi justamente na necessidade de Pedro que Jesus chegou. Foi justamente nas ferramentas de trabalho, aleluia, que Jesus chegou e deu ordem a Pedro. O que eu acho lindo na palavra é que Pedro sempre obedecendo a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro agora diz, Senhor, passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Pedro não entendia que antes a ausência da presença não estava no barco, mas quando a presença entrou no barco com a palavra, o milagre acontece. Quando a presença e a palavra estão no meu e no teu barco, aleluia, não tem como não gerar milagre. E o Senhor, a Bíblia vai dizer que quando Ele diz, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as minhas redes sobre o mar. E a Bíblia diz que quando Ele lança as redes, há uma pesca extraordinária, um milagre é gerado. Conclusão de tudo isso que eu quero dizer para você nessa noite, porque é um vídeo bem curtinho, aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando a presença e a palavra se encontram no nosso barco, a direção vem. A direção vem sobre a nossa vida, a ordem vem, aleluia. E nós entendemos que quando a direção vem, a ordem vem, se nós obedecemos a voz do Senhor, o milagre é gerado. Mas pare para pensar algo. Primeiro, o Senhor mandou Pedro sair da terra, mandou pegar o seu barco e sair da praia. Simboliza o quê? Tirar a visão humana, a visão terrena, parar de se preocupar com o natural, parar de se preocupar com o que você está vendo, parar de se preocupar com o seu problema, parar de se preocupar com as necessidades, parar de se preocupar com o desespero da sua alma, parar de se preocupar, talvez você não esteja dormindo, parar de se preocupar com o amanhã, porque a Bíblia vai dizer que basta cada dia o seu mal, aleluia. E o Senhor me usa nesta madrugada para
seu barco da praia e pelo poder da minha palavra, eu libero que você agora se aprofunde e mergulhe na minha presença. Porque o outro segredo é mergulhar na presença com Deus. Quando nós mergulhamos, nós começamos a ouvir e a entender o sobrenatural. Nós começamos a entender o que Deus quer conosco. Sabe por que tem muita gente embaraçada? Porque ainda não tirou seu barco da praia e porque ainda não teve coragem de se aprofundar. Sabe por que tem muita gente embaraçada dentro da casa do Senhor? Porque não ouve mais a voz de Deus, mas ouve a voz da multidão. E cuidado. Cuidado, porque o Senhor ministra o meu coração. Cuidado com as vozes da multidão. Tem pessoas que não saem do mesmo lugar por causa da voz da multidão. Tem pessoas que não geram milagre por causa da voz da multidão. Tem pessoa que morre na mesmice por causa da voz da multidão. Sabe por quê? Porque tem muita gente que o Senhor entrou no barco, mas não acontece nada. Por quê? Porque não obedece a ordem. Qual é a ordem? Pega teu barco e sai da praia. Pega teu barco e se aprofunda no profundo dos mares, que simboliza a presença de Deus. Então que nessa noite o Senhor toca na minha alma, na minha vida, para lhe dizer nessa noite que é milagre, obedeça. A presença e a palavra se encontravam no barco. Jesus é a palavra, presença também. Então os dois estavam unidos num só propósito, gerando milagre na vida de Pedro. E o milagre foi extra sobrenatural. E no fim do texto vai dizer o quê? No fim do texto vai dizer assim: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que significava? Eles deixaram o seu passado para trás e lhe entregaram o seu futuro. Confiança. Quando nós temos confiança na voz de Deus, o milagre é gerado. Guarde isso na tábua do seu coração. Jesus entrou no barco, a palavra entrou no barco, a direção foi dada. Mas eles não ficaram da mesma forma que eles estavam. Sabe por quê? Porque Jesus, quando entra, quando a presença entra, quando a palavra entra, o cenário é transformado. Não tem como mais ficar do mesmo jeito. E a pergunta é que o Espírito Santo vai lhe perguntar: está preparado para o seu cenário mudar? Está preparado para, aleluia, para ser transformado? Está preparado para deixar o seu passado e viver o futuro que você entregou ao Senhor? Pois é, essa é a palavra que Deus traz no meu coração para a tua vida, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.